intromissão do poder político na justiça, mas compreendem este argumento de que qualquer poder tem de funcionar sobre as regras do escrutínio e da transparência? Claro que sim, Isaura Quevedo. Boa tarde aos meus colegas e também a todos os que nos cheguem. Eu gostava só de dar uma nota sobre aquilo que eu vi do PSD e do PS, ou dos representantes que estão aqui hoje, que eu saúdo, que de facto não falaram sobre aquilo que ataca a base da justiça, que é a falta de meios. Nós vemos hoje em dia tribunais que estão em condições miseráveis, vemos os sindicatos, estou a falar dos tribunais, estamos a falar do sistema judicial. Os tribunais estão em condições miseráveis. Vêm sendo mostradas essas condições há muitos meses, há muitos anos. Os próprios sindicatos dos trabalhadores judiciais dizem também, houve greves ainda o ano passado e, portanto, existe um enorme atraso nos atos judiciais. E eu acho muita graça também que se fale agora eu não vos interrompi, agradecia que deixassem terminar os meus raciocínios. E o que acontece é que só quando os poderosos e os políticos são atacados e estão investigados e têm os seus processos morosos, é que parece que ficamos todos preocupados com a justiça, porque quando o cidadão comum, como o Francisco César disse há pouco e muito bem, sofre exatamente os mesmos impedimentos no sistema judicial português. Eu nunca vi ninguém dizer que era preciso uma enorme reforma da justiça. E, de facto, em relação à corrupção, eu devo lembrar que ainda em janeiro deste ano nós tivemos a notícia que a IT, uma Organização Internacional de Transparência, desceu novamente de Portugal mais uma posição no índice de percepção da corrupção. Atenção, para percepção da corrupção não é a mesma coisa. Corrupção. Bem, mas então o Francisco César o que está a dizer é que o trabalho da Isaura Quevedo e de todos os seus colegas jornalistas está assente sobre Eu não estou a dizer uma nada cabala. disso. Bom, mas é que as percepções públicas assentam-se muito naquilo que são as notícias do país, o trabalho dos jornalistas e aquilo que está no espaço mediático. E, portanto, quando nós temos 75.800 euros a ser encontrado no gabinete do Primeiro-Ministro, quer dizer, é natural que as pessoas fiquem preocupadas com aquilo que se passa aqui no país. Mas a justiça está a agir. Quando o André Ventura diz que, e o Chega defende que a nomeação da PGR não pode ser meramente uma nomeação política. É claro que nós sabemos que a PGR está assim determinado, que é indicado pelos partidos e é nomeado pelo Presidente da República, pelo partido que está no governo. Neste caso são dois. Não é pelo partido, é pelo governo. Pelo governo. Neste caso são dois partidos. É a AD, portanto é o PSD e o CDS. Eu peço desculpa, eu não quero interromper, mas é que não há o governo do PSD nem da AD. Há o governo de Portugal. E é importante que se perceba. Estamos a ser líricos, se quisermos ser líricos, não estamos a ser líricos. O Partido Socialista é oposição à AD, mas essa distinção tem que ser feita a bem do sistema político. Muito bem. Essa é a verdade. Eu posso não concordar com este governo, mas é o governo do meu país. Bem, mas é o governo da AD. É o governo do meu país. Francisco, não vamos estar aqui agora com... Não, é que estas terminologias fazem toda a diferença. Políticas. Não, essa terminologia faz toda a diferença quando nós depois discutimos as nomeações. Bem, mas vamos falar das nomeações, então não vamos deixar isso de lado, acho que isso não interessa minimamente a quem nos está a ver lá em casa, que sabe que o governo é da AD. E, portanto, essas nomeações têm que ser feitas, obviamente, com caráter político, de confiança para o cargo, mas também com uma garantia técnica, muito bem, Alexandre Poço, uma garantia técnica e uma garantia de isenção de ética e de ontologia profissional, que é isso que os senhores têm tentado atacar na atual PGR e que nós não podemos aceitar. Quem nomeou a atual PGR foi o Partido Socialista. Nomeadamente, bem, então se a nomearam, porque é que a estão a atacar agora no seu decorrer da sua ação política, acusando até de fazer parágrafos que fazem demitir o Primeiro-Ministro. Mas esta é a vontade que nós estamos. Exatamente. De quem nomeia, estar à vontade para criticar, porque não há ninguém. Mas tendo nomeado, deviam respeitar a separação dos poderes, porque os poderes têm que estar separados. Os poderes estão separados. O poder separados. judicial e o poder executivo têm que estar separados. Não pode haver. Eu estava no uso da palavra. Eu é que estava no uso da palavra. Sim, vamos ouvir a resposta deve ser distribuído de uma forma equitativa. Eu peço desculpa, mas não funciona assim. Ninguém está acima da crítica.
de respeitar a separação de poder. Porquê é que só criticam quando saem escutas de titulares de cargos? Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Então, dê-me um exemplo de um cidadão comum. Diga-me um exemplo de um cidadão comum que o PS tenha rasgado as vestes por terem saído escutas. Eu conheço muito bem a forma de fazer esse tipo de debate. Não é. Nós já fizemos isso e vamos continuar a fazer. Tiveram 8 anos no poder. Quando é que disseram? Quando tiveram 8 anos no poder. Desculpa, deixe-me só responder. O seguinte. Peço só responder o seguinte. O Partido Socialista critica, seja de quem for, seja político, seja não político, seja da área política do PS, seja do Chega. E para nós é indiferente, é irrelevante. Ora, o que nós não podemos ter é atropelos à lei. E ninguém... Mas qual atropelo? Não, vamos ser claros. Não, há um atropelo à lei quando há uma escuta que é divulgada, que é um direito de indivíduos. Há direito de indivíduos que é ultrapassado. E o que eu quero dizer é curioso também. A separação de poderes. Eu acho que é difícil discutir este tema com base em assuntos concretos. Exatamente. E deve ser feito em abstrato. Nós estamos a cair na discussão de casos concretos. Não quer dizer... Pedro Frazão, peço desculpa. Não, pode ser. Agora, em democracia, aliás, a justiça é assim. É o garante da democracia. Sim, mas também a democracia, a classe política, o Parlamento, claro. o poder executivo, o poder legislativo é também garante. É importante que se perceba isso. Pedro Frazão, não concorda então que, como diz a Ministra da Justiça, há uma descredibilização do Ministério Público e lições a retirar sobre o novo perfil do Procurador? Isadora Quevedo, eu acho muito engraçado que, de facto, esta Ministra consiga dizer isto no espaço público sem estar a ser atacada da esquerda à direita. E ela só consegue dizer isto porque não é uma Ministra da Justiça do Chega. Eu gostava que fizéssemos um exercício aqui académico, quase, de pensar que esta Ministra era uma Ministra da Justiça do Chega. Que tivesse feito estas declarações sobre o funcionamento da justiça, do trabalho dos meritíssimos juízes e do Ministério Público. Estaria o país inteiro a rasgar as vestes, dizendo que a Ministra do Chega estava a atacar o sistema judicial, o Ministério Público, etc. E, portanto, é com muita estranheza que eu veja que uma titular de um cargo público político do governo de Portugal consiga fazer estas declarações de uma forma quase incólume. Para mim é nitidamente uma intromissão do poder executivo no poder judicial. Qual é que foi a intromissão, dizer Pedro? que o Ministério Público está a perder credibilidade e que as instituições não funcionam. Bem, eu acho que isso é de facto uma forma indireta e bastante pouco elegante de atacar o próprio sistema judicial e até a atual PGR. E indo agora à atual PGR, que falou há pouco Francisco César, sobre que é claro que a PGR, qualquer Procurador-Geral da República, pode ser passível das críticas. O que me estranha muito é que os dois partidos do sistema, PS e PSD, só se arroguem esse direito mas o Chega faz parte do sistema. Tem 50 deputados. Eu ouvi-vos com muita atenção. Mas para esse direito de criticar a PGR quando existem casos mediáticos, porque anteriormente nunca isso aconteceu. Isso não é verdade. Aliás, durante os 8 anos, para fechar, pois agora já não tenho tempo para falar, durante os 8 anos que o Partido Socialista esteve no poder, o anterior líder do PSD, Rui Rio, disse várias vezes que era preciso fazer uma reforma na justiça, que era preciso dar um banho de ética, até utilizando as suas palavras, à classe política e à justiça. E o PS não fez nada, disse que estava tudo bem e assumiu. Por causa disso não podemos ter outra opinião, é isso? É claro que podemos ter outra opinião. Tivemos um novo Congresso, temos uma nova postura, é normal. O que temos que garantir é que, por termos tido uma posição há 8 anos, temos que a manter para o resto da vida. O seu trabalho. E para fazer o trabalho, não é assim que funciona. Para fazer o seu trabalho, concluo com isto, não sei é para quem preciso que existam meios. O problema aqui dos atrasos, dos erros e tudo mais, é uma falta de meios na justiça, que o Chega sempre defendeu. Alexandre Poço, Francisco César, muito obrigada pela vossa presença. Tem que ler mais, Sr. Deputado, tem que ler mais.